Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai continuar na linha do barroco, tá? No quesito barroco em Brasil, tá? E a gente vai falar um pouco sobre Padre Antônio Vieira, que foi, vamos dizer, o segundo maior, né? Autor dessa escola literária, né? Que Gregório de Matos, ele foi o primeiro, né? Em questão do barroco no Brasil. E Padre Antônio Vieira vem logo após, né? Com a questão dos seus sermões, a questão de colocar Deus, né? Como centro, né? Lembra que a gente coloca no barroco Deus como centro do universo, né? Então vamos conhecer um pouco da história desse padre e vamos ver qual foi a importância dele no barroco no Brasil. Bom, vamos começar, né? Falando um pouco sobre ele, tá? Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608 e morreu na Bahia em 1697, tá? Com 7 anos de idade, ele veio para o Brasil e entrou pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela foi muito falada, né, pelo fato de trazer os jesuítas, né, os padres jesuítas, para catequizar os índios aqui no Brasil. Ou seja, introduzir a Igreja Católica, né, a religião católica no Brasil, tá? Por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus, que naquela época eram escravizados, né, aqui no Brasil, ele foi condenado à prisão pela Inquisição Católica, certo? Onde ficou por 2 anos, né? A gente sabe que a Inquisição Católica era aquela questão que a Igreja Católica queria impor, né, a sua religião à força, né? E quem não obedecesse àquela religião era jogado na forca, era queimado, né? Chamavam-se de bruxos, né? Tinham chamado de feiticeiros ou até outras coisas, né? Enfim. Responsável pelo desenvolvimento da prosa no período do Barroco, ou seja, um texto mais corrido, né? Um texto mais rebruscado, tá? No período do Barroco, Padre Antônio Vieira é conhecido por seus sermões polêmicos, em que critica outras coisas, o despotismo dos colonos portugueses, a influência negativa onde o protestantismo exerceria na colônia na época, tá? Os pregadores que não cumpriam com o seu ofício de catequizar e evangelizar, certo? Que em vez de evangelizar, catequizar, eles escravizavam, né? E torturavam, né? Esses povos, tanto indígenas como judeus, e a própria Inquisição, né? O modo como ela tratava os outros, né? O modo das torturas e das pressões que ela fazia com seus, né, suas pessoas, né? Já no movimento literário, ele é classificado como escritor do movimento literário barroco, né? Como eu tinha falado lá no começo do vídeo, tá? Ele seguia a tradição clássica, tá? Do classicismo, né? Que é o barroco, né? A mitologia grega, ele falava muito sobre Deus, né? Enfim. Os sermões dele sempre começam com a citação da Bíblia, claro, né? Se ele era religioso, né? Ele tinha que ter um pouco de teocentrismo aí na sua linha, tá? Que servia como base para a tese explicitada, ou seja, um sermão que ele dava, ele começava com um texto da Bíblia e dali ele ia destrinchando algo que ele queria criticar, né? Tanto da sociedade como da Inquisição ou de qualquer outra coisa que ele quisesse falar, tá? A oratória, assim como a argumentação, como a gente vai argumentar, quando a gente quer defender uma ideia, que é a questão da argumentação é isso, tá? É muito presente, certo? Para ele convencer, ele precisava argumentar, certo? Vieira também tentava se antecipar aos possíveis questionamentos que seriam feitos aos seus argumentos, sem deixar a possibilidade de objeção. Ou seja, ele já pensava na possibilidade de perguntas, né, que pudessem fazer a ele e já respondia nos seus sermões, certo? Ele tinha um insight muito bom, ele tinha uma ideia muito boa e uma captação de saber muito boa, tá? O padre acreditava que o uso de linguagem rebruscada dificultava o entendimento dos sermões e que o importante era transmitir a mensagem. Ou seja, não precisava daquelas palavras tão bonitas para exemplificar
o que realmente as pessoas queriam escutar, certo? Então, não precisava ser sofisticado. Precisava que o outro entendesse aquilo que ele queria passar, certo? Vamos para características mais importantes. A conquista material e espiritual, né? As conquistas materiais, a questão da colonização, a questão do ouro, né? Dos meios materiais. E o espiritual, né? Se chegar mais a Deus, se chegar mais ao próximo, ser mais fraterno, entre outros. E a linguagem simples, uma linguagem tranquila, uma linguagem que todo mundo pudesse entender de igual para igual, né? Os sermões. Os sermões deles são muito comentados e muito falados no Barroco, né? No Brasil. Então, ele escreveu cerca de 200 sermões, tá? Ou seja, o estilo conceptista, ele consegue ver a retórica e o encadeamento lógico de ideias e conceitos. Ou seja, ele precisava de 10 conceitos para ter esses sermões, né? Ou seja, o sermão é você falar, né? A retórica é falar bem, né? Ter uma lógica, ter um conceito bom, né? Estão formalmente divididos em 3 partes. O introito e o exórdio, que é a questão da introdução, ele sempre introduzia com aquela frase bíblica, né? Um trecho bíblico, para já deixar as pessoas mais próximas do que ele queria contar, né? Comentar. O desenvolvimento, o argumento, aquilo que ele queria criticar, né? Sobre um determinado assunto. E a peroração, que seria a conclusão daquilo que ele achava e que ele defendia, certo? Vamos para o sermão da 60ª, que é o sermão mais conhecido de Padre Antônio Vieira. O sermão é dividido em 10 partes e é conhecido por tratar da arte de pregar. Ou seja, como você iria falar do amor de Deus, do amor ao próximo, do espiritual para aquela pessoa, tá? Nele, Padre Antônio Vieira condena aqueles que apenas pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Ou seja, falar por falar. Não ter atitudes cristãs, né? Para ele, a palavra de Deus era como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador. Ou seja, ela deveria ser semeada como a gente faz com uma árvore, né? Com uma planta. A gente rega, vai regando, ela vai nascendo, né? Vai crescendo, vai reproduzindo. Ou seja, a gente tem que plantar a semente e ir regando até essa planta virar uma árvore ou algo do tipo, né? Por fim, o padre chega à conclusão que, se a palavra de Deus não dá frutos num plano terreno, a culpa é única e exclusivamente dos pregadores que não cumpriram direito. Ou seja, se os próprios padres, a própria Igreja Católica, as pessoas que seguiam essa religião, não tinham essa preocupação de pregar realmente a palavra de Deus, então isso para eles era uma palavras em vão, né? Era tipo a falácia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso? Vamos para um trecho do sermão da 60ª. Esse exit qui seminat seminare. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear na palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Existe, porque no dia da messe hão de medir a semeadura e hamos de contar os passos. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar a China, a Índia, o Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas nem tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e não hão-lhes de contar os passos. Dia do juízo, pregadores, os de cá achar-vos-eis com mais passo, os de lá com mais passos, ele de seminare. Ora, proposto que a conversão das almas por meio da pregação
depende desses 3 concursos: de Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Veja, ele está criticando a forma como os pregadores pregavam, né, para as pessoas acerca de Deus, né? Aqui a gente fala da questão de semear, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas precisavam ter essa sensibilidade de pregar para as pessoas e ir germinando aquela plantinha, no caso, a palavra de Deus, para as pessoas que não conheciam, não é verdade? Já o sermão de Santo Antônio é conhecido como sermão dos peixes, tá? Ele vai fazer uma crítica aos vícios dos colonos portugueses, que se aproveitavam dos índios para escravizá-los, tá? E sujeitá-lo ele a seu poder, ou seja, usá-los de toda forma possível, já que eles eram colonizados pelos portugueses. Vamos para um texto desse sermão. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chamar-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes 2 boas qualidades de ouvintes: ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Suposto isso, para que procedamos com clareza, dividirei peixes, o vosso sermão, em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Ou seja, ele está criticando a forma como o governo é corrupto, tá? Porque ele faz uma pregação falsa, tá? E ao mesmo tempo ele está também criticando as pessoas que são colonizadas, porque se deixaram levar pela colonização, não puderam brigar pelos seus direitos, pela sua forma de sobreviver, né? Aqui tem um exercício falando sobre Padre Antônio Vieira, a respeito dele, tá? Aqui a gente vai falar sobre algumas afirmações e uma que vai estar correta, tá? Já no segundo, você vai ler o trecho a seguir do Sermão da 60ª, tá? Para você responder o que é que o Sermão da 60ª trata, tá? O quarto, né? É sobre as características da obra de Padre Antônio Vieira, ou seja, o que é que se caracterizava nas obras dele, não é isso? Então você vai saber e você vai marcar a resposta correta, ok? Já o quarto quesito, o que é que está sendo errado aqui? Porque aqui, vê, todas as proposições dizem respeito a Padre Antônio Vieira, exceto aquilo que não é correto, ok? Vocês vão ler e vocês vão saber qual é a resposta que está errada, tá bom? Com isso, a gente termina a aula de hoje de Barroco no Brasil, né? O representante do Barroco do Brasil, Padre Antônio Vieira, tá? Esse exercício a gente vai corrigir durante uma live que eu vou estar marcando na próxima semana com vocês, tá? Então, qualquer dúvida sobre esse exercício que eu passei no slide, tô no privado e tô no grupo para responder e tirar todas as dúvidas e esclarecer qualquer um problema que esteja surgindo, tá? Um abraço a todos, fiquem em casa, fiquem com Deus e estudem, tá? Um beijo a todos.